Bem-vindos ao canal do Trouxa em mais um vídeo que dá treta. Eu já disse pra vocês em outros vídeos que eu não sei nada, né? Que eu não sou especialista de porra nenhuma. Hoje vai ser mais uma prova disso, e a reflexão que eu quero fazer com vocês hoje é sobre o conceito de Deus, de ateísmo, de agnosticismo, de religião. Eu já falei no vídeo sobre religião. Inclusive o nome do vídeo é Onde Está Seu Deus? Então hoje vai ser um certo complemento, mas não é o mesmo assunto do vídeo. Eu quero trazer para vocês o argumento teológico não cognitivo. O que esse argumento fala, basicamente? Que o conceito de Deus, da palavra Deus, ele é um conceito vazio que não significa nada. Antes que você pare de assistir o vídeo, né? Meu Deus, o que esse cara tá falando? Que fique bem claro, eu não sou ateu, tá? Minha posição é a seguinte: eu não sei, eu estou sempre em busca da verdade. E eu já falei em outros vídeos que existe a verdade objetiva, que é o fato concreto por trás de tudo que existe, e existe a verdade pessoal de cada um, que é a maneira que a gente interpreta as coisas. Então a gente faz uma separação entre o ontológico e o epistêmico. Hoje é o seguinte, para vocês conhecerem esse argumento. Quando a gente vai descrever alguma coisa, a gente usa basicamente 3 pontos aqui. O primeiro ponto é aquela característica primária, única daquele objeto que está sendo descrito. Então, assim, eu vou dar exemplos depois, mas a primeira característica é algo único em relação àquele objeto. Tá? Segunda é características secundárias desse objeto. Então pode ser o que consiste ele, pode ser cheiro, aparência, o efeito que causa nas outras pessoas. Não, o efeito já seria a terceira, que seria o que aquilo faz. Então vamos lá de novo. Primeiro, características únicas que consistem no ser daquele objeto. Características secundárias, então seria os outros atributos relacionados àquele objeto. Então textura, cor, aparência, origem. Características... A terceira característica, né, seria o que aquele objeto faz, o que ele causa em outros indivíduos. Então, um exemplo bem simples, eu vou descrever o que é água. Então, é a substância formada por 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Só a água tem essa composição. Qual que é o erro que a gente faz quando tenta... E não é fácil, tá? Você descrever o atributo primário de alguma coisa, você precisa parar para pensar, não é fácil, tá? Por exemplo, às vezes as pessoas falam, o que é água? Ah, é um negócio que mata a sede. Não, Gatorade mata a sede, Gatorade não é água. Então, suco pode matar a sede, mas suco não é água, contém água, entendeu? Ou suco direto da fruta, por exemplo. Enfim, isso seria uma característica terciária, né? A terceira característica. Então, as pessoas podem falar assim, o que é água? A água é um líquido. A água é um líquido transparente. Então, tá vendo? Esse é o problema que a gente faz quando a gente vai definir algumas coisas, e não é fácil, tá? Então, assim, eu provavelmente vou falar muita besteira nesse vídeo, mas eu tô sendo completamente sincero com vocês, tô fazendo uma reflexão aqui ao vivo, tá? Não tem roteiro, nada, tá? Vamos fazer mais um exercício. Tenta definir o que é um livro, pra vocês verem. Olha a treta que dá. Se você escrever lá, definição de livro, vai ter lá um compilado de páginas, que pode ser de papel ou não. Então eu estou sendo o mais simples possível para evitar equívoco. Então um livro nada mais é que um compilado de páginas. Tá. Aí você pode dar outras características, né? As secundárias e as terciárias. Terciárias, nem sei se essa palavra existe. Vou usar aqui, tá? Seria a terceira característica, tá? Terciária, deve existir, enfim. Seria o quê? Se for de papel, colado ali com uma tira, né? De uma linha de cola, pode ter uma capa, aí você vai dar outras descrições, mas a característica primária de um livro é o que? Um compilado de páginas. Aí você pensa, tá, então um livro e um caderno é a mesma coisa? Porque um caderno também é um compilado de páginas. Tá vendo a treta que dá? Então como que eu separo o que é um caderno e o que é um livro? Aí você vai ter que ir para outras características. Então, no caso do livro, ele já está pronto. No caso do caderno, ele ainda terá um conteúdo nesse caderno, ou não, mas a função dele é que você escreva algo. Então todo caderno pode virar um livro, mas um livro nunca vai virar um caderno, porque ele já está pronto.
Então aí você consegue fazer uma diferenciação. Tá, o que tudo isso tem a ver com Deus, Mike? Vamos lá. O argumento não cognitivo teológico seria o quê? Quando você fala a palavra Deus, você normalmente, se eu perguntar para você o que é Deus, você vai me dar características secundárias e terciárias, mas você não vai falar nada que seja único da substância Deus. Pensa comigo, as pessoas falam, o que é Deus? Ah, Deus é o criador do universo. Não, criar alguma coisa é uma característica, o que aquela coisa faz é uma característica terciária, não primária. Humanos podem criar coisas, mas não podem criar o universo, mas a função criar algo não é algo único de Deus. Outras coisas podem criar outras coisas. Ah, Deus é amor. Não, amor é uma reação química que acontece dentro da gente com a finalidade de perpetuar a nossa espécie. Não tem como amor ser Deus. O conceito de amor é uma interpretação humana mais poética sobre essas reações químicas. Ah, Deus é justiça. Não, justiça é uma outra coisa, né? Então tá vendo, quando a gente tenta definir o que é Deus, as pessoas vão sempre dar uma definição que por si só é uma característica secundária ou terciária, não é uma característica primária daquilo. O que faz Deus ser único? O que é a única coisa? Ah, ele é imortal. Então, se eu pegar uma água viva, só um exemplo, eu achei ele na natureza uma água viva que nunca morre. Imagina que as células dela se regeneram assim. Então essa água viva virou Deus. Então o conceito de vampiro que não morre, né? Ele é Deus. Então, sei lá, um elfo, que só você der um tiro na cabeça dele, mas por si só ele não morre, ele vive, seria Deus. Então não é algo único. E aí percebe quão frágil é essa definição. Entendeu? Pode ser que exista uma definição de Deus. Como disse, eu não sei que seja uma característica primária, mas é um exercício difícil, né? É difícil definir o que é um livro, né? Imagina um ser transcendental que está fora do espaço e tempo, entendeu? Olha a dificuldade. Então eu vou fazer um desafio para você, não no sentido de querer refutar Deus, nem nada do tipo. Como eu disse, eu sou ignorante, eu não sei. Estou buscando a verdade junto com você, mas tenta definir Deus e tenta fugir de uma característica secundária ou terciária. Então, secundária, aparência física, ou cheiro, cor, e terciária, aquilo que aquele objeto ou substância faz. Tá? É difícil, mano. É muito difícil. Então, assim, se você pegar e fazer uma pesquisa, definições de Deus, você não vai achar uma característica primária. É muito difícil. Eu vou colocar o argumento aqui na descrição. E eu vou fazer uma pesquisa depois, pegar várias definições de Deus. Então, vai sempre ficar nisso. E aí, qual que é o problema? Quando as pessoas vão defender que Deus existe ou não, elas falam, usam a falácia do apelo à ignorância. Eu não sei o que é que criou tudo, então tem que ser Deus. Então, Deus é algo infinito, eterno, que sempre existiu. E se o universo sempre existiu, então o universo é Deus? Entendeu? É difícil você definir algo pelas suas características únicas, primárias, entendeu? Então, faz esse exercício mental aí. O que seria algo único que faz Deus ser diferente de todas as coisas? Algo exclusivo. Igual eu falei da água lá, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Tá? Tento fazer a mesma coisa com Deus. Com caderno, eu já falei pra você que é difícil, né? Você colocaria um compilado, caderno e livro, desculpa, um compilado de páginas ali. Então, antes de você ficar bravo comigo, tal, leia o argumento inteiro, vai estar aqui na descrição, tá bom? E tenta fazer esse exercício mental. No final das contas, eu acredito que você vai chegar na conclusão que você não consegue definir Deus, mas que você sente que Ele existe. Que isso está inato em você e não tem nada de errado nisso. Se você tiver fé que Deus existe, que Ele é como se fosse um ser humano, é um ser espiritual e Ele criou a gente com propósito e Ele nos ama, não tem problema nenhum em você acreditar nisso. Mas faça uma reflexão do porquê você acredita nisso e sempre se lembre, você não tem o direito de impor a sua crença, ainda mais algo sendo tão difícil de definir. Se você for humilde, você vai pensar, eu não sei. Entendeu? É a mesma crítica que eu faço aos ateus, que são assim, às vezes extremamente arrogantes. Deus não existe, por quê? Porque ninguém provou.
isso é um argumento falho. Tem um vídeo aí, se você quiser, olha o canal Median Cap. Ele fez dois vídeos sobre ateísmo, né, explicando. É bem interessante, cara, eu vou deixar essa recomendação para vocês. Então, é difícil você definir algo, né, com atributos primários, características primárias, o que faz aquela coisa ser aquela coisa, que é exclusiva daquela coisa. Com Deus é muito difícil, então você pode tentar aí. E aí você pode pegar as 5 vias do São Tomás de Aquino, ou o argumento do, acho que é o Anselmo, né? Que tipo, Deus é a melhor coisa possível de imaginar, então ele deve existir. Não, talvez não. Ou os argumentos das 5 vias do São Tomás de Aquino, né? Tudo que existe, existe por um motivo, né? Ele usa o argumento lá do primeiro motor. Então, tudo que existe foi criado por alguma coisa, então foi Deus que criou. E aí você cai sempre naquela coisa, tá, mas Deus tem que ser a única exceção desse argumento. Por quê? Porque é necessário para o meu argumento fazer sentido. A gente não sabe. Então, tem essa visão mais humilde. Você não é obrigado a saber de tudo. Não tem. E quanto mais conhecimento você adquirir, mais dúvida você vai adquirir. Sabe por quê? Porque não existe um momento que pare de acontecer coisas. Coisas estão acontecendo o tempo todo, com várias pessoas. Tem coisas que já aconteceram e aí você vai conseguir descobrir. Então, quanto mais conhecimento você adquire, mais você vai perceber que menos você sabe. É um paradoxo. Você adquire mais conhecimento, você vê que tem mais coisa. O buraco vai ficando cada vez mais fundo. Então, foque a sua existência em obter conhecimentos que vão potencializar ela, que vão te fazer sentir vontade de viver, e não em querer que as pessoas acreditem no que você acredita. Então, se você tiver uma religião que fala que é obrigação sua pregar o que você acredita para os outros, questione isso. Não tem nada errado em questionar a sua religião. Você não está desrespeitando ninguém. Você desrespeita a individualidade de alguém quando você quer impor, quando você faz julgamentos baseados em algo pessoal, que você nem sabe se está certo ou errado. A verdade é essa, você não sabe se Deus existe, você acredita ou sente que Ele existe, mas não tem como você provar isso, tá? Nem com evidências empíricas, e pela razão também é muito difícil, com argumentos a priorísticos, tá? Então, resumo do vídeo: tenta definir Deus como características primárias que sejam exclusivas dele. É muito difícil. Eu gostaria que esse vídeo não gerasse uma discussão de ateu contra cristão. Não, eu gostaria de que gerasse um debate sobre a busca da verdade, né? Porque se alguém conseguir fazer isso, descrever Deus com características primárias, vai ser muito louco, porque eu vou precisar repensar em várias coisas, vai me dar um bug, porque eu não consegui. E a maioria dos filósofos graduados nisso aí, né, tipo São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, William Lane Craig, acabam indo sempre com aquele argumento que é um apelo à ignorância, né? Eu tenho um amigo marroquino que ele segue parte ele é muçulmano, mas ele não segue ao pé da letra, então ele segue algumas coisas ali. E aí ele me recomendou um filósofo também, que tem vários debates, né, contra cristãos, e é muito interessante, mas é o mesmo tipo de argumento, acaba sendo um apelo à ignorância. Então, assim, é difícil você encontrar a verdade objetiva por trás das coisas, mas ela está lá. E talvez a gente vá passar por esse mundo, né, passar pela vida, sem saber se Deus existe ou não. E não tem nada de errado com isso, né? O que eu recomendo? Que você viva a sua vida considerando todas as possibilidades. Que se existir, aí você vai ter que pensar qual religião interpretou isso corretamente, que existe muita chance das religiões terem interpretado ele de maneira equivocada. E se ele não existir, o que eu faço na minha vida? Não é porque talvez Deus não exista que eu não preciso ter valores éticos, que eu não preciso ter valores morais. Você vai buscar aquilo que faz sentido para você. E lembre-se, todo vídeo eu falo isso, iniciar agressão contra inocentes é sempre errado. Então, fiquem com Deus, ou não, tá? E se você gostou do vídeo, deixa aí seu comentário, compartilha, tá? Compartilha em página de cristão, página de ateu. E lembre-se, tenha tolerância com as pessoas, gente, que a gente não sabe, às vezes você ouvindo um lado oposto ao que você acredita, acaba abrindo sua cabeça, tá? Muito obrigado por assistir o vídeo. Caso você tenha gostado, se inscreva aí no canal e até a próxima.